Então, o aviso é que, na verdade, a gente teve uma quantidade elevada, né, de alunos que foram notificados em situação de jubilamento. Aí a gente fez um levantamento, né, de quantas reprovações os alunos que sinalizaram tinham, né? Aí a gente conseguiu filtrar, porque tem alunos com muitas reprovações, né? Bem acima dos limites que vocês colocaram para a gente, né? Eu acho que 3 reprovações para os alunos da UF, 4 para alunos Cefet, né? E tem uma boa quantidade de alunos com mais de 4 reprovações. Né? Então, os alunos com mais de 4 reprovações, esses eu vou seguir à risca aquele comunicado que eu fiz individual. Tá? Esses alunos eu vou cobrar a assiduidade deles, né, pelo menos com dúvidas. Não de participar das sessões, porque não dá para todo mundo. Né? É a disponibilidade que eu tenho, nem todo mundo tem, a gente entende. Mas a cobrança de a cada 2 semanas, vocês pelo menos relatarem aquilo que vocês estão estudando. Os alunos com menos reprovações, a gente continua monitorando, né, mas eu não vou cobrar com tanto afinco quanto esses, né? Porque esses já estouraram o limite que tinham, né? E alguns, sim, né? Alguns alunos não chegaram a fazer provas, mas tem alunos que fizeram todas as avaliações nesse semestre, então tem uma dificuldade maior, tá? Então, desses alunos com mais de 4 reprovações, esses sim eu vou seguir à risca aquelas recomendações. Os alunos que têm menos, né, eu vou dar uma liberdade maior, né? Mas eu sugiro seguir aquelas recomendações que eu coloquei para vocês. Né? Pelo menos relatar para mim, né, aquilo que vocês estudaram ou ao longo da semana ou ao longo de 2 semanas, né? No máximo 3 semanas, para a gente saber o que está acontecendo, para que vocês não reprovem mais, né? Mas aí fica esse alerta, né? Então, a gente continua monitorando, né, os alunos que estão próximos de jubilar, mas os que já passaram, né, os que já estouraram os limites, esses eu vou cobrar à risca o que eu coloquei lá, né, nas mensagens privadas, tá? Esses eu vou cobrar de perto, né, entre aspas, eu vou perturbar esses alunos, né? Tem uma quantidade considerável, tá? Então eu peço, né, a colaboração, né, desses alunos para relatarem o que está acontecendo, né, se estão estudando, se estão conseguindo fazer os exercícios, porque aí naturalmente as dúvidas vão vir, né? É certeza. Né? Não tem como não ter dúvidas nessa disciplina, tá? Todo mundo tem, é super natural, ela não é simples, não é trivial, só que para isso tem que estar fazendo, tem que estar treinando, né? Então, aviso dado, né? Aí deixa eu dar uma olhada na parte Breno, de modelagem. Oi, pode falar. licença, aproveitando o tema que você está tirando, explicando um pouco do funcionamento, em questão da dinâmica, toda semana a gente vai ter uma lista nova, ou a lista não necessariamente é em função da
da semana, por exemplo, essa lista da aula 2. O ideal é que a gente já tenha feito ela até semana que vem, inteira? Não, não. Isso depende, tá? Mas geralmente tem uma lista para cada aula, se forem temas distintos. Mas, por exemplo, para essa que saiu, a gente geralmente colocava a lista, essa lista 1, no final da aula 3, porque a aula 2 e a aula 3 são do mesmo tema, né? A aula 2 é modelagem parte 1 e a aula 3 é modelagem parte 2. Então, essa semana vocês não vão conseguir fazer essa lista toda, porque ainda vai ter partes, né, que vocês vão precisar da outra aula para compor. Então, o que vocês vão conseguir fazer, se eu não me engano, até o exercício 3, e na própria questão 1, as letras de A a D, que não são a modelagem trivial do problema, né? As letras A, B, C e D são adendos à modelagem principal, né? São situações particulares, são situações específicas. Então, talvez vocês não consigam fazer todas essas, né? Mas de 1 a 3 já daria para fazer. E o que não der, aí é parte do conteúdo da aula 2, que vai complementar algumas coisas que faltam, né? E que coisas são essas? São basicamente estratégias para modelar algumas restrições específicas, né? Então, você vai ter lá implicação entre variáveis, você vai ter como modelar custos fixos na FO, mas envolve parte na FO e envolve adicionar restrições, envolve adicionar variáveis e depois ligá-las nas restrições. Então, algumas coisas vão faltar, né? Mas eu acredito que até o exercício 3 dá para fazer tranquilo, né? E no 1, as letras A, D, né? Tem coisa que também tem lá. Então, primeiro é ler, né, a lista, né, fazer até o exercício 3, né, e se no exercício 1 as letras A, B, C e D ficarem difíceis, espera um pouquinho. Mas o problema base dá para a gente fazer, do 1, do 2 e do 3. Tá? Aí nas outras aulas, para cada tópico vai ter pelo menos uma lista. Né? Então, para a aula 4, que é a solução de PPIs pelo método Branch-Bound, né, tem uma lista para isso. Né? Na aula 5, que é solução de PPIs também, né? Mas por planos cortantes, também tem uma lista para planos cortantes. E assim vai, né? Até teoria de filas. Então, tem pelo menos uma lista para cada tópico. Tá? Aí, se tiver mais de uma aula para o mesmo tópico, aí só fica uma. Eu só adiantei essa lista porque os alunos pediam logo, porque ficava demorando para sair a lista, aí não tinha nada para treinar que não tivesse nas notas de aula, então eu adiantei, tem uns 4 semestres já, né? Mas aí sabendo, ó, tem coisa que vocês não vão conseguir fazer, mas até o 3 dá para fazer, tá? Aí deixa eu ver se tem a dica para eu dar aqui para o exercício 1. Entendi. Obrigado, Breno. Tá? Aí deixa eu ver aqui, é o problema de designação. Tem aqui. Ó. Então, ó, na própria aula 1, né, que já saiu, deixa eu compartilhar com vocês. O Felipe tá aí, tá, né? Tá aqui o Felipe, tô vendo ele aqui. Tô sim, tô sim. Tô até com o material da aula aberto também, procurando compatível aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Ah, tá bom. Então, ó, na aula 1, né, tem
tem a dica para esse problema, né, da lista 1. Né? Então, se você der uma olhada no exemplo 7, que está resolvido aqui, né, é um problema de designação, né, ele é bastante parecido com o exercício 1. Né? Que aqui basicamente consiste, né, em designar casos a advogados. A única diferença é que aqui eu tenho o número exato, eu tenho o mesmo número de advogados disponíveis, eu tenho de números de casos. Né? Que em problemas de designação tem os casos em que é N igual a M, né? Então, uma entidade, né, tem a mesma cardinalidade da outra, que aqui as entidades são casos e advogados. Né? Então, o número de casos N é igual ao número de advogados M. Então, N igual a M. E tem casos em que um é menor que o outro. Né? Que é o caso do exercício 1. Né? Então, a dica vai olhar para esse problema 7, né? E já tem a estrutura dele aqui, tem a resolução dele. Olha, aqui eu uso, né, essas variáveis binárias aqui, né? Que só é uma, mas é um grupo de variáveis, né? Que é o x e j, que diz se o advogado I é designado ao caso J. Né? E eu tenho as variáveis que vão de x11 até x55. Né? Eu tenho esse conjunto de variáveis binárias. Né? Que aqui a gente simplifica, né, dizendo que existe uma variável de decisão, né, que varia nesses índices, né, x e j. Então, ela é uma variável do tipo binária, 0, 1, né, e ela diz que, né, se um advogado I for designado a um caso J, eu marco ela como 1, eu ativo ela. Né? Se não, 0, eu não ativo. Né? Significa que Breno, aquele advogado não foi designado. então no caso aqui, sai lá para a letra A, B, C e D, eu vou botar cada variável de decisão com 1 se a máquina 1 for para, deixa eu dar uma olhada lá no enunciado. Por exemplo, os produtos 1 e 3 devem ser alocados na mesma máquina. Aí é uma variável dessa binária x e j, aí eu vou ver lá qual que é para cada uma da A, B, C e D. Não. É isso? Não. Aí, não. Vamos por parte. Primeiro você tem que construir a estrutura do exercício 1, tá? Que é a situação problema em texto, que não envolvem as letras ainda. As letras são uma parte à parte. E depois a gente vai entrar. Então, primeiro você tem que conseguir modelar parecido com isso daqui. Com esse caso aqui, ó, que é o de designação. Depois na formulação matemática que eu vou designar cada tipo de restrição daquela. Porque aí cada uma delas envolve uma situação particular, que a gente vai ter que ver com calma. Tá? Então, para você montar a estrutura inicial do problema, tem que ser algo parecido com isso daqui. Tá? E aí tem que ver. Porque nesse problema, aqui envolve a minimização de custo. Né? Deixa eu ver aqui. Não, de tempo, perdão. A minimização de tempo. É o tempo que cada advogado leva para resolver cada caso. Então, tem essa FO, né, com direção de otimização de minimização, com esse somatório desses produtos aqui. E sujeita a essas restrições. Aqui é que vai haver alguma diferença para o seu caso. Né? Porque aqui eu garanto que, né, num primeiro momento, eu faço a designação de cada advogado a um único caso, aí eu estou somando numa direção, e eu faço a designação de cada caso a um único advogado. Aí eu somo na outra direção. Em um deles eu estou somando em I, e na outra eu estou somando em J. Ô, Breno. Às vezes,
se eu somo em todo I, se eu somo em I, eu faço para cada J. Se eu somo em J, depois eu faço para cada I. Oi, pode falar. Só para ver se eu entendi certinho essa parte, aí você está basicamente dizendo que cada advogado vai ter só um caso e cada caso tem só um advogado. Isso. Beleza, Esses beleza. dois grupos aqui garantem isso, que é essa situação para N igual a M. Tá? Então, eu amarro nos dois sentidos. Então, cada advogado só vai ser atribuído a um caso e cada caso a um único advogado. Então, eu amarro nos dois sentidos. Quando for diferente, aí eu não consigo colocar, eu só consigo garantir, né, a exclusividade em uma direção, que é o que a gente vai ver lá no outro. Mas esse tem essa configuração. Então, vai ficar algo parecido com isso, né? E a declaração de variáveis aqui, né, que é declará-las como binária, tá? A declaração vocês podem fazer assim, né, com o símbolo de pertence, se a gente for declarar como conjunto. Então, aqui é o conjunto, né? É o conjunto inteiro 0 e 1, né? O conjunto discreto, né? Ou eles pertencem ao conjunto binário, né? Que aí você pode colocar essa mesma configuração, né? x11, x12, né? Pontinho, pontinho, x45, x55, pertence aos binários. Você também pode colocar em texto, binários, né? Ou x e j é binário, tá? Também pode ser textual, não tem problema. A única coisa que não pode colocar aqui é, ao invés de chaves, que representa o conjunto discreto, né? Aquelas opções, apenas o 0 ou 1, ao invés de chave, você colocar colchete. Ou ao invés de chaves, você colocar parênteses. Tá? Isso está errado porque não representa conjunto. Tá? Aqui, a gente está dizendo que essas variáveis x e j são binárias. Então, ou diz que é binário, né? X e j é binário, ou x e j pertence ao conjunto, né? E possui esses dois elementos, o 0 e o 1. Então, ou ele vai ser 0 ou ele vai ser 1. Então, é o conjunto discreto de opções, 0 e 1. Se fosse inteiro, aí você podia dizer, ó, x e j é inteiro. Ou se é inteiro, você pode representar com o símbolo z, né, z positivo, né? Ou então, aqui, o conjunto discreto, que começa no 0 e vai até mais infinito também, pode colocar. Então, tem várias formas de representar. Só não pode representar da maneira incorreta, né? Ou dizer que ele é de outro conjunto. Né? Por exemplo, se você dissesse aqui que o x e j ele é real, né? Ele pertence ao conjunto dos reais, né? Positivos, aí não, né? Porque ele seria, ele poderia ser 0, poderia ser qualquer valor entre 0 e 1, poderia ser 1 e qualquer valor maior que 1, né? Então, a descrição aqui não pode ser como real, tem que ser como binário, né? Então, tem que se atentar para isso. Então, a configuração da questão 1 vai ser algo bastante parecido com isso. Aí, vamos lá para ele, né? Deixa eu parar de compartilhar para ver se não vai vazar nada aqui. Mas, vamos para a lista. Vamos compartilhar lá. Então, na lista, esse é um. 5 produtos podem ser produzidos. Deixa eu dar um zoom aqui, para ficar mais fácil. Para todo mundo ver. 5 produtos podem ser produzidos em 2 máquinas distintas, né? Havendo custos de produção associados à alocação dos produtos às máquinas, como se vê a seguir. Então, aqui eu tenho 2 máquinas e tenho 5 tarefas, né?
Então, não é o mesmo caso daquele problema de designação que a gente viu. Então, alguma coisa vai mudar, né? Aí o que vai mudar aqui? Aí ele continua dizendo, ó, então eu tenho 5 tarefas, 2 máquinas, e tenho custo, né, de produção de cada tarefa em cada máquina, né, que está aqui, né, por esse parâmetro aqui, né, custo de produção. Aí ele continua, escreva um modelo de programação inteira para alocar os produtos a máquinas. Minimizando o custo total de produção e atendendo às seguintes restrições. Aí cada uma delas vai ser um caso particular. O que eu oriento primeiro, né? Eu oriento primeiro escrever o modelo de programação inteira para alocar os produtos às máquinas, minimizando o custo total de produção. Então, você vai ter uma primeira configuração, tá? Aí, isso vai facilitar as coisas. Então, primeiro fazendo isso, você vai ter algo parecido com aquele exemplo 7. Aí, depois, você vai incluindo as restrições que representam cada uma dessas letras. Só que isso daqui está ligado diretamente ao que a gente chama na outra aula, na aula 3, de implicação entre variáveis. Tá? Então, essas letras vocês não vão conseguir fazer agora. Então, vocês conseguem escrever o modelo de designação, né, para N diferentes de M. Oi, pode falar. No caso, então, seria, por exemplo, min z igual a 200x11 mais 300x12, aí passaria para o mais 250x21 mais 200x22, e assim você montaria a primeira formulação, né? No caso, igual a que está na aula. Seria mais ou menos isso? A formulação matemática. Isso que você está descrevendo é o que a gente chama de FO, é a função objetivo. Né? Objetivo, essa função objetivo depois que eu vou fazendo aquela formulação matemática embaixo com as restrições A, B, C e D. A minha sugestão, né, a gente começa, alguns autores começam escrevendo as variáveis de decisão. Tá? Faz mais sentido do que ir direto para aquilo que a gente viu, que aí já é a estrutura da formulação algébrica que é apresentada daquele jeito. Né? Mas a construção dela, a maioria dos autores começam pelas variáveis de decisão. Então, é primeiro descrever quem é esse x e j, esse x11, x12 que você estava falando. Então, aquele x e j. Tá? Então, a maioria dos autores começa pelas variáveis de decisão. A gente, aqui no curso, né, o professor Ormeu e eu, a gente ainda coloca um passo anterior, né, que que seria começar pelos conjuntos. Né? Os conjuntos são os elementos que a gente vai fazer a indexação que é feita nas variáveis de decisão, né? Ou qualquer indexação que seja necessária. Então, quando a gente fala x e j, né, eu tenho uma variável x que faz alguma coisa, né, ele controla alguma coisa. No problema de designação, essa variável x ela faz o controle de ativação, né? Naquele caso que a gente viu anterior, se um advogado é atribuído a um caso. Né? Então, a variável faz um controle de alguma coisa, e ela é de um tipo. Então, no exemplo anterior, a variável é x, e ela controla se um advogado é atribuído a um caso. Só que eu preciso dizer qual advogado é e qual caso é. Então, esses elementos que vêm antes das variáveis de decisão, a gente chama de conjuntos. Então, faz sentido declarar antes, porque eles são
o que eu costumo falar nos semestres anteriores são são elementos primordiais, né? São elementos iniciais. Então, eu sei que na estrutura do meu problema eu tenho esses elementos que eu vou precisar de uma alocação. Então, advogados e casos são os principais elementos que eu tenho. Aí, desses elementos, eu vou tomar uma decisão que envolve esses elementos, que aí são as variáveis de decisão, né? Aí a decisão é alocar advogados a casos, mas não qualquer advogado e não qualquer caso. É por isso que aí o X ele passa a ter um índice, né? Por isso que ele é um XIJ, né? Onde I representa os advogados e J representa os casos. Então, não é qualquer advogado nem qualquer caso, a variável X faz o controle. Se o advogado I, né, se o advogado 1 atende o caso 1, né? Então, I e J. Então, eu consigo fazer um controle baseado na indexação. E a indexação é feita num conjunto. E o conjunto faz sentido definir antes, tá? Só que como está nas notas de aula, exatamente como a maioria dos modeladores faz, a gente nem pontua isso nas provas, né? Então, se você começou por conjuntos ou não importa, desde que esteja certo. Mas o que vai ser avaliado é se você fez cada uma das estruturas, né? Variáveis de decisão, função objetivo e restrições. Esses 3 pontos que são pontuados, né? São avaliados nos critérios de decisão. Então, esses pontos precisam estar certos. Eu sugiro criar esse hábito de, antes, definir os conjuntos, porque ele facilita um pouco as coisas, tá? Alguns conjuntos podem ser subconjuntos de outros, então, com o tempo que eu fui tendo de modelagem também, quando o professor Ormeu me mostrou isso, eu achei que isso facilitava em alguns exercícios mais complicados, tá? Então, Breno, a sugestão só, né? A sugestão. Oi, pode falar. eu não sei se eu entendi essa parte ou se foi só um exemplo, que alguns conjuntos são subconjuntos de outros. Não sei se é aplicado aqui, mas como seria? Não, nesse caso, não. Mas você pode ter, por exemplo, eu acho que aqui tem algum exercício aqui que envolve alocação de serviços. Deixa eu ver. Esse não. Aqui, ó, por exemplo, nesse 6 aqui, eu tenho um conjunto de 8 bairros. Tá? Aqui no 6, eu quero posicionar uma quantidade específica de creches no conjunto de 8 bairros possíveis. Né? Aí aqui eu não tenho certeza se está no enunciado, mas eu posso limitar esse conjunto. Né? Eu posso definir um conjunto grande de bairros, né? 8 bairros. Né? Eu tenho o conjunto que vai de 1 a 8. Só que nem todos esses 8 bairros são potenciais creches. Aqui está sublinhado aqui quem é potencial creche. Que é o bairro 2, bairro 5, bairro 6 e bairro 7. Então, o conjunto de possíveis creches é um subconjunto do conjunto de bairros. Você não pode usar o mesmo conjunto. Então, você pode trocar, você pode colocar outro. Então, você pode ter um conjunto I e um conjunto J, mesmo que o J seja subconjunto do I. Esse é um exemplo mais simples, que você pode resolver só com isso mesmo, criar outro
outro conjunto Jzão, outro conjunto Izão. Né? Esse é um exemplo mais simples. Mas, por exemplo, em subproblemas, em problemas de cobertura, que não tem aqui, né, mas é uma classe de problema. Eu vou ter que mutar. Em problemas de cobertura, por exemplo, você tem uma quantidade, você tem um conjunto, por exemplo, parecido com esse aqui, de bairros. Né? Então, olha, eu tenho esse conjunto de 8 bairros, e esses bairros, eles podem ser atendidos por, sei lá, uma torre de telefonia. Né? Então, se eu colocar uma torre de telefonia numa posição específica, ela atende alguns bairros específicos. Então, por exemplo, se eu posicionar uma torre de telefonia em uma dada posição, ele vai atender os bairros de 1 a 3. Essa é a torre 1. A torre 2, por exemplo, ela poderia atender o 2, o 5 e o 8. Né? E uma outra torre, um subconjunto diferente. Né? Então, cada uma das torres, ela atende um subconjunto diferente de bairros que estão atrelados ao conjunto de bairros. Né? São só formas de representar. Então, pode acontecer. Então, isso são casos mais complicados, né? Que foi o que eu comentei. Mas, por hora, não tem aqui. Tá? Aí, quando acontecer, a gente discute melhor. Mas você pode ter subconjuntos, sim. E basear a sua modelagem em termos desse subconjunto. E você descrever lá, olha, existe esse subconjunto aqui que está indexado a um conjunto maior, né, e ele tem essa configuração, né, que pode mudar para cada um. Então, são formas de se modelar. Né? Aí, né, cada modelador, se for mais habilidoso, né, ele consegue fazer uma configuração mais simples. Que aí, se a gente não tivesse isso, ficaria difícil de entender, pô, o que é esse... o que são essas restrições que diferem umas para as outras sem um sentido prévio, né? Elas diferem por quê? Elas diferem porque o atendimento delas é baseado num subconjunto próprio de cada torre. Então, cada torre atende um subconjunto específico daquele conjunto de bairros, tá? Mas aí a gente vê com calma, porque qualquer hora vai surgir um exemplo desse, sim. Aí, por hora, o que a gente precisa saber? Né? Para resolver o 1, né, eu já dei a dica do exemplo 9. E o que vocês precisam ficar atentos aqui, que difere do exemplo 9, não, é 7, né? 7. 7. Do exemplo 7. O número de tarefas é diferente do número de máquinas. Aí aqui não está explícito no enunciado, mas vocês precisam deduzir. Né? Aí, por que isso? Porque a coisa precisa fazer sentido. Então, em termos de atendimento, não dá para eu ter a mesma quantidade, eu só ter uma máquina para uma tarefa e uma tarefa para uma máquina. Então, o que faz sentido aqui? Faz sentido. Não, perdão, tem aqui sim, porque em alguns casos pode não ter. Ele fala, escreva um modelo para alocar os produtos às máquinas. Então, eu tenho produtos, tarefas, né?
Faz sentido eu deixar tarefas de fora ou deixar máquinas de fora? Então, na configuração de designação, o que eu vou, ou quem eu vou atribuir a quem aqui? Né? Faz sentido eu ter apenas faz sentido eu ter atribuições às máquinas exclusivamente ou às tarefas exclusivamente? O que faz mais sentido? Eu executar todas as tarefas, né? Ou alocar produtos, né? Às máquinas ou eu executar todas as máquinas? Então, a diferença está nesse corpo aqui. Né? Então, olha, eu tenho essas máquinas, né? E eu tenho tarefas. Faz sentido eu cobrar a execução, né, total de quem? De máquinas ou de tarefas? Tarefas. De tarefas? Todo mundo concorda que sejam tarefas? Sim, sim. Então, aqui já resolve aquele problema. Né? Então, eu preciso garantir que alguma, né, dessas duas máquinas execute a tarefa que eu quero, né? Ou produtos, né? Porque aqui está escrito produtos e tarefas, mas dá no mesmo. Né? Não interfere para a gente na interpretação. Então, eu quero produzir todos, eu quero executar todas as tarefas. Eu só preciso saber em qual máquina que eu vou executar. Né? Então, é essa diferença que lá não tem. Aí vocês vão precisar modelar as restrições com base nessa lógica. Tá? Olha, eu preciso garantir que as tarefas que eu tenho sejam executadas. Eu só preciso determinar em qual máquina vai ser. Tá? Aí, isso dá conta, né, da situação problema do CAPT, né, do texto que não envolve as letras A, B, C e D. Aí nas letras A, B, C e D, aí tem que esperar a outra aula, tá? Porque não dá para fazer ainda. Alguém pediu a palavra? Foi o Rodrigo. Pode falar, Rodrigo. Ah, tá. Ele está colocando aqui no chat aqui. Ele não entendeu como indexar conjuntos. Eu vou falar melhor. Se eu posso falar mais alto? Posso. Então, eu vou parar de compartilhar a tela. Aí eu vou colocar para vocês aqui o que eu estava falando do que é estritamente necessário, né? Para que vocês consigam reproduzir essa configuração, né, de formulação algébrica nas provas. Aí vamos lá. O que eu estava dizendo. O que é estritamente necessário? Né? Aquilo que não pode faltar na resposta de vocês. Né? É a configuração. É ela, vamos lá. Variáveis, decisão, função objetiva e restrições. Isso tem que constar na prova. Né? O que é facultativo, né, que a gente coloca como sugestão, é definir antes os conjuntos da formulação. Né?
Deixa eu trocar a corzinha aqui. Então, essa parte aqui tem que aparecer, né? Todos esses pontos têm que aparecer. Inclusive, as restrições que a gente sempre chama do último grupo, né, que eu às vezes chamo de RN, que é a última restrição, né, que a gente chama de declaração de variáveis. Essas também têm que aparecer, declaração. Declaração de variáveis. Aí, o que é o que, né, nessa configuração que eu coloquei para vocês. Então, em vermelho, o que tem que aparecer. Na hora da prova tem que aparecer. Na AD1 tem que estar na entrega de vocês, é o que está em vermelho. Variáveis de decisão, função objetivo e restrições, inclusive as restrições que a gente chama de declaração de variáveis. Aí eu vou baixar o arquivo, o PDF da aula 1, aí eu mostro por cima para vocês. Vou colocar aqui. Carregando, só um minutinho. O exemplo que a gente estava. Então, o que tem que constar? O que aparece aqui. Então, variáveis tem que aparecer. Tá de cor que estava no vermelho. Então, lá na resposta de vocês, na folha de resposta, tem que aparecer esse campo com, né, o tipo de decisão e a decisão que essa variável toma. Né? Então, olha, o tipo é se é binário, inteiro ou real nessa configuração. Né? Se for binário, a gente escreve assim, a gente representa assim. Né? 1, né, se é caso positivo, e a decisão que ele está tomando. Então, ó, ele é 1 se o advogado I for designado para o caso J. E, né, os índices que eu tenho. I e J vão de 1 a 5. E 0 caso contrário. Né? Então, aqui eu tenho a variável de decisão, o tipo, que é binária, e a decisão que eu estou tomando. Então, isso tem que aparecer na prova. Né? Desse jeito que está aqui. A outra é a FO, né? Que é esse campinho aqui. Ó. É a FO. Tem que aparecer a equação que define a FO, que é esse somatório aqui. Né? Esse produto do tempo com a variável, né? E a soma de cada uma delas. Então, é a função que define a FO. Isso aqui é a FO, função objetivo. Tá? Além da equação, a direção de otimização, né? Que é de minimização. Então, minimizar esse somar produto aqui, né? Essa soma desses produtos. Professor, o Lucas fez uma pergunta aí no chat aí. As restrições. Vou dar uma olhadinha já. Sujeito às restrições. Né? Essas restrições aqui, né? E aqui a gente tem uma restrição, tem um grupo, esse é um grupo, né? Que tem esse conjunto de restrições. Então, isso é um grupo de restrições, essas 5 restrições aqui. Né? E embaixo, essas 5 são outro grupo de restrições.
Então, dois grupos, né, que tem essa função aqui, né? E, por fim, esse último grupo, que é o que eu estava falando lá, que a gente chama de declaração de variáveis. Esse é o último grupo, declaração de variáveis. Isso tem que aparecer. Aqui explicitamente, vocês colocam o tipo de decisão. Tá? Tem que aparecer. Muitas das vezes vocês esquecem, tá? Mas tem que aparecer. Aí o Lucas botou lá, vamos ver. No caso da variável binária, eu consigo visualizar, mas como eu sei qual vai ser os outros tipos de variáveis? Vamos lá. Os outros tipos são, vamos lá. Então, isso daqui, né? É binário. A gente pode ter ainda, né? Inteiro, né? Então, tipo inteiro. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui um W e J, né? Que aí seria de outro problema. Não tem relação com esse problema, tá? Mas esse W e J, por exemplo, ele poderia ser uma quantidade de algo, né? Então, ó, quantidade. Sei que está falhando minha canetinha aqui. Uma quantidade de alguma coisa, né? Só que aí quantidade a gente vai precisar entender, né, ou discernir na hora, né, de acordo com o problema que a gente tiver, se essa quantidade vai precisar ser inteira ou não. Então, por exemplo, se for quantidade de minério, por exemplo, de minério transportado em toneladas, por exemplo, quantidade de minério transportado em toneladas. Faz sentido eu ter quantidades de minério inteiras? Sim ou não? Eu posso ter quantidades de minérios inteiros em toneladas? O Adriano colocou, pode. Né? Mas alguém concorda que pode? Ou não pode? Né? Pode. Então, inteira pode. Né? Mas eu também posso ter quantidades fracionárias de minério? Então, 2,3 toneladas de minério? Pode. Sim, né? Então, faz sentido ter quantidade fracionária. Se faz sentido ter quantidade fracionária, essa variável não é inteira. Ela é o que a gente chama de real, contínua. Então, está no campo dos reais. Então, a descrição dela vai ser assim, né? Quantidade de minério em toneladas, sei lá, enviado de um lugar para o outro. Né? Que aqui eu estou só ganhando tempo. Né? Mas aí vamos dizer que no outro problema eu tenho uma outra quantidade. Né? Sei lá, um T e J. Um T e J, que agora vai ser também uma quantidade de alguma coisa, né? Mas essa coisa agora vai ser, por exemplo, uma quantidade de TVs, né? de televisões. Né? Quantidade de TVs enviadas, né? Enviadas de um local para o outro lá, de um centro que não está colaborando hoje. Enviadas. Então, quantidade de TVs enviadas de um centro de distribuição, né, para um cliente. Pergunta: faz sentido ter quantidades de TVs fracionárias, né, para eu enviar para um dado cliente? Metade de uma TV? Um quarto de uma TV? Não faz sentido. Né? Então, essa variável não pode ser contínua. Então, ela tem que ser inteira. Então, uma quantidade inteira. Uma TV,
2 TVs, 100 TVs. Então, depende do enunciado. Então, aqui, nesse campo de variáveis de decisão, vocês vão fazer assim. Então, se for binária, tem essa configuração aqui, né? Com esse 0, 1 aqui. Né? Tem que ser assim. Agora, se for inteira ou contínua, aí depende, né? Mas a descrição vai ser parecida com essa. Então, é quantidade enviada de alguma coisa, né? Toneladas de algo, né? O tempo de envio de alguma coisa, o tempo de processamento de alguma coisa. Então, aí se o tempo pode ser fracionário ou não, né? Se a TV pode ser fracionário ou não, se o minério pode ser fracionário ou não. Então, para esses dois casos, vai depender, né, se é real ou se é inteira, da característica. Se você pode ter partes fracionárias ou não. Por exemplo, envio de mesas e cadeiras. Né? Faz sentido eu te enviar metade de uma mesa? Um quarto de uma cadeira? Né? Só a perna da cadeira? Então, isso vai depender de problema para problema. Né? Mas no campo variáveis de decisão, basta isso daqui. Então, a quantidade enviada de minério do local I para o local J, né? Que aqui eu omiti porque eu ia ficar sem espaço aqui. Né? Ou a quantidade de TVs enviadas do centro de distribuição para o cliente. Né? Então, a escrita vai ser parecida com essa. Tá? Nesse campo. Aí, como que fica lá no outro campo que precisa aparecer também? Que é em restrições, o que a gente está chamando aqui de declaração de variáveis. Isso daqui, vamos lá. O que é esse grupo de restrições? É declaração. Vamos ajudar hoje, vamos lá. Ele não está querendo me ajudar hoje, vamos lá. Declaração de vamos voltar. Não está deixando de escrever. Declaração de variáveis. Travando muito. Declaração de variáveis. Esse é um grupo específico de restrições. Né? Que é esse campinho aqui. X11, X12 até X55 pertence, né, ao conjunto de opções discretas, 0, 1. Isso é binário. Tá? Então, isso é binário. Né? Isso é binário. Mas pode não ser binário. Né? Pode ser inteiro. Se for inteiro, aí o inteiro lá eu usei o W, né? Não, eu usei o T. Então, inteiro seria o T, né, 1, o T 1, 2, até o T 5, 5, parecido aqui, né? Se for inteiro, pode ser pertence ao Z, né? Só o Z ou Z positivo, né? A gente usa mais o Z positivo, né? Então, pertence a Z. Né? Pode ser assim ou, né? Aí eu vou colocar do lado aqui, ou. Ao invés do Z, né? Pode ser o conjunto de opções discretas, que começa no 1, no 2, até mais infinito, assim, né? Ou, quem mais quer o Z? Ou é inteiro. Né? Ou é inteiro. T11 até
55 é inteiro. Então, tem essas possibilidades aqui né, de resposta. Aqui, no de baixo é ou é binário, né, que aqui já está. Né? E se fosse contínuo, né, se fosse no campo dos reais, seria o W11, o W12, até o W... Peraí que foi perna demais. O W55 pertence ao campo dos reais positivos. Então, Rzão, né, positivo. Ou o W, né, 1 até o 55 maior ou igual a 0. Também pode. Ou, né, o W1 até o W55, né, colchete fechado no 0, começa no 0 inclusive, né, até mais infinito, exclusive, fecha com parênteses. Tá? Tudo dá no mesmo. Ou ainda, né, é real, né? O que é que vai ficar ruim? É real. Então, pertence ao R positivo, é maior ou igual a 0, ou o intervalo, né, fechado em 0, aberto em mais infinito, ou é real. O que não pode é no binário aqui, né, ao invés de ser chaves, ao invés de serem chaves, vocês colocarem colchetes. O que são colchetes? Deixa eu dar um zoom aqui, que eu podia ter feito e não fiz. Né? Aí dá para enxergar melhor vocês. O que é colchete 0, um colchete aqui? Né? É o intervalo, né? É o intervalo fechado real, né? Que vai de 0 até 1. Então, começa no 0, inclusive, e todos os valores entre 0 e 1 até o 1, inclusive. Isso não é binário. Então, não pode estar assim. E também não pode estar, né? Ou aqui, né? Não pode ser parênteses, que aí é o intervalo real entre 0 e 1, exclusive 0, exclusive 1. Não pode também, tá? É chaves. Ô, Breno, Entre chaves. Oi, pode falar, Lu. e aí no caso também não teria nenhum problema se eu decidisse escrever por extenso essa definição, né? Pode, aqui você pode. Aqui, ao invés do pertence ao 01, você poderia colocar é binário. Tá? Isso pode. Esses dois aqui que não pode. Tá? Então, ou a configuração é em conjunto, né, pertence ao conjunto discreto aqui 0 e 1, ou é binário. Tá? Aí, o outro Lucas colocou lá. Esse modelo que o senhor está escrevendo para cada caso de variável de decisão, e como ficaria na declaração? Teria como depois deixar um resumo dessas informações? Não, é exatamente o que eu fiz no slide anterior. Eu só continuei aqui. Né? Então, olha, aqui no exemplo da aula 7, tem um binário aqui, né? Que tem essa configuração, que pode ser escrita assim ou pode ser escrita o x, o 1 até o x55 é binário. Então, isso pode. Tá? E aqui a gente só está fazendo a declaração de variáveis nas restrições, né, que tem que fazer. Se não for binário, pode ser inteiro. Né? Se for inteiro, aí é a parte de cima. É aqui, ó, é o T11 até o T55. Se for
se for inteiro, aí pertence ao zezão positivo, né? Ou você colocar entre chaves, né, de 0 até mais infinito, né, o conjunto discreto, né, com infinitos valores, mas é apenas os valores inteiros positivos, ou é inteiro, né, também serve. E se não for inteiro, né, porque pode também não ser inteiro, ele pode ser real, né, ou contínuo, que a gente chama. Então, é a outra variável que eu coloquei lá no campo anterior, que a gente vai ver, que é o W11. W1 até o W55 pertence ao Rzão positivo. Ou o W1 até o W55 é maior ou igual a zero. Ou o intervalo real, né, fechado em zero, aberto em mais infinito. Ou simplesmente o W1 até o W55 é real. Aí como fica isso no campo variáveis, né, de decisão? Só lembrando, o x e j é binário, o w e j, que é fictício, né, é hipotético, é real, e o t e j, que é hipotético também, é inteiro. Então, como que ele fica lá? Vamos voltar, que o Lucas não viu. Como que fica no campo variáveis? O binário tem essa configuração. Eu abro uma chavezona, boto 1 e digo qual decisão que ele toma. A decisão que ele toma binária é se o advogado I for designado para o caso J. Então, a variável de decisão, a indexação da variável de decisão, que é o Izinho, Jzinho, e a decisão. A decisão é binária e a decisão é se o advogado I for designado ao caso J, ele vale 1. Se não for, é 0, né? Caso contrário. Essa é a forma de apresentar de maneira correta a variável de decisão x e j no campo variável de decisão. E as fictícias que a gente viu lá? Ó, o w e j, ele era real, né? Era contínuo. Aí eu dei um exemplo hipotético, né? A quantidade de minério, né, em toneladas enviadas do local I para o local J. Quantidade de minério não precisa ser inteira. Eu posso ter frações, né, de minério. 0,2 toneladas, 2,2 toneladas de minério, né, ou quilos. Então, essa decisão é real, mas aqui a gente só está dizendo isso, olha, é a quantidade de minério. Então, não precisa dizer se é real aqui, só dizer qual é a decisão e a indexação. WJ é a quantidade de minério em toneladas enviada do ponto I para o ponto J. Só isso. E se for uma decisão do tipo inteira? Se for inteira, aí é a variável hipotética T e J, que é a quantidade de TVs enviadas do centro de distribuição I, né, para o cliente J. E eu não preciso dizer que é inteira, porque eu já suponho que eu não envio frações de TVs, né? A não ser se eu estivesse montando a TV, né? Que aí não seria TV, seriam os componentes da TV, né? Para uma anterior montagem. Então, só se eu estivesse enviando componentes da TV, né, de um local para montar num centro de distribuição, né, com gabarito das quantidades, que aí seriam montadas na área de montagem para depois virarem uma TV. E uma TV não pode ser fracionária, né? Eu não tenho metade de uma TV, não tenho um quarto de uma TV. Então, se for fracionário também, a quantidade, se for inteira, né, ou fracionária, o texto é bastante parecido, né? E a gente não vai dizer aqui se é real ou se é inteiro. Então, o texto é quantidade, né? É quantidade, número de alguma coisa. É número de TVs enviadas, né? Poderia ser número ao invés de quantidade. Então, o número de TVs enviadas. Esse número pode ser fracionário? Não, né? São quantidades inteiras. A gente só vai dizer que é inteiro lá no outro campo, aqui, né? Em declaração.
Por isso que tem que ter os dois. Senão, você pode confundir, né, se esquecer e a modelagem das suas restrições pode considerar algo que não está certo. Então, tem que botar nos dois para garantir os pontos nos dois. Né? E se a tua modelagem das restrições peca, né, na configuração, se algo de fato é fracionário, é inteiro ou fracionário, aí a gente só penaliza, né, no erro dos outros grupos de restrição, mas não nesse. E é extremamente importante lembrar disso, porque a maioria dos alunos esquece esse último campo e perde, que geralmente varia de 5% a 10% da questão, né? Esse campo simples. Então, para não perder de 5% a 10%, lembrem disso. Tem que escrever por extenso, né, explicitamente, o que cada variável faz aqui, né, com essa configuração. Se for binário, é desse jeito. Se for real ou inteiro, é desse jeito. Né? E depois, lá na declaração das variáveis no campo restrições, você vai dizer qual tipo é cada um. Né? Se é binário, é desse jeito. Né? Se é inteiro, é desse jeito de cima aqui. Se for real, é o do meio, né, da variável W e J. Então, não esqueçam isso. Então, a configuração é essa que vai ser cobrada em prova. Aí eu vou mostrar para vocês os conjuntos. Como que a gente declararia conjuntos nesse exemplo aqui que não tem. Até aqui, alguma dúvida? Ficou faltando alguma coisa? O Lucas que perguntou desse ponto que ele não pegou antes. O Lucas que colocou no chat, não é o Lucas que estava falando com a gente. Ele até saiu ou era o mesmo Lucas? Não, acho que o Lucas saiu. O Lucas que fez a pergunta no chat, Lucas Neves, entendeu agora a diferença entre cada tipo? Aí só vai precisar agora interpretar, né? De acordo com a situação, problema que aparecer, você conseguir interpretar se o tipo da decisão da tua variável se é binário, se é real ou se é inteiro. Né? Beleza, botou que sim. Mais alguém tem alguma dúvida até aqui? Ninguém digitou? Nada? Então vamos continuar. Espera aí. O Felipe e o Marcelo estão botando? Tá, vamos lá. Então, como é que ficaria o campo conjuntos aqui que a gente não fez para esse problema? Né? O campo conjuntos, para esse problema de designação, né, como eu falei para vocês, sempre vai ter um elemento que eu vou tentar atribuir a outro. E esses elementos, né, que um eu chamei de N, o outro eu chamei de M, esses elementos são os conjuntos, né, em que eu vou fazer a indexação das variáveis. Aqui já foi dado, fica subentendido, né? Por isso que ele não é necessário, porque dá para inferir por aqui. Mas para deixar mais claro ainda, né, se porventura apareça algum outro exercício mais complicado, a escrita dos conjuntos pode facilitar. O que seriam conjuntos nesse exemplo? Eu vou colocar no espaçozinho acima, que está um pouquinho mais fácil. Então, seria o campo conjuntos. Né? Aqui em cima ele já deixa escrever melhor. Né? Foi só falar, já picotou. O campo conjuntos. Quem ficaria no campo conjuntos? Olha, eu não tenho os elementos advogados e casos, né? E eu tenho uma quantidade de advogados e uma quantidade de casos. Eu tenho elementos. Né? Eu tenho 5 advogados e 5 casos.
cada um desses 5 advogados e casos, eles são uma posição, né, num vetor que eu posso criar. Então, cada um deles é diferente entre si. Então, eu posso escrever como se fosse conjunto. Então, eu tenho o conjunto, aqui ele está chamando quem de, deixa eu ver, advogado. Então, eu tenho o conjunto isão, né, isão, que representa o conjunto de advogados. E esse conjunto, né, isão, ele tem esses elementos, né? Se eu tenho 5 advogados, cada advogado está numa posição, né? Então, eu tenho o advogado na posição 1, o advogado da posição 2, o advogado da posição 3, o advogado da posição 4, o advogado da posição 5. E eu também tenho o conjunto Jzão, né? Que é o conjunto de casos. E o Jzão tem 5 casos. E tem os casos que ficam nas posições 1, aí eu vou resumir aqui, de 1 até 5. Dá para a gente resumir assim, pode fazer. Né? Sempre com chaves. Abre chaves, fecha chaves. Então, é um campo anterior. Está de outra cor porque não é estritamente necessário, porque fica subentendido nessa configuração. Tá? Até aqui, ok? O campo conjunto. Beleza? Aí, o que muda nessa configuração? Eu não preciso ficar escrevendo essa quantidade excessiva, vamos dizer assim, de elementos aqui. Se eu já definir o conjunto Izão e o conjunto Jzão, a indexação é feita, né, com a grafia em minúsculo. Então, a indexação é feita com o conjunto grandão. Então, como ficaria aqui? Ao invés disso daqui, que em modelagens maiores você pode ter bem mais que isso, aí fica repetitivo, né, fica maçante. Escrever os elementos toda hora dos conjuntos que eu já defini lá atrás, aí eu posso trocar. Né? Aqui, como eles têm o mesmo número de conjuntos, a mesma cardinalidade, você pode usar só um deles, mas aqui, a título de exemplificação, eu vou fazer os dois. Então, ó, o X e J, o Izinho, ele está indexado, se é cada advogado Izinho, eu preciso ligar o Izinho ao conjunto de advogados Izão. Né? Como que eu ligo em notação de conjunto? Izinho pertence a Izão. Vírgula, mesma coisa para o Jzinho. Jzinho pertence a Jzão. E toda vez que eu precisasse repetir esses elementos, eu só faria isso. Né? Para problemas com mais variáveis, né, com mais restrições, faz sentido fazer isso. Aqui, como são problemas simples, né, não tem necessidade. Então, tanto faz. Se fizer assim, não está errado. Se fizer do jeito anterior, também não. Né? Ambos estão certos. Isso daqui também ajuda, né, para quando vocês precisarem generalizar. Né? As generalizações vão precisar do campo de conjuntos e mais um campo que a gente chama de parâmetros. Tá? Mas aí não convém entrar a fundo agora. Né? Primeiro vamos entender essa primeira parte. Aí depois a gente trata de generalização. Tá? Então, isso daqui é que precisa, né, precisa ficar claro. Os elementos, né, os campos que precisam constar na prova ou na AD, né, que a AD vai ser de modelagem,
Então, na escrita da formulação das suas ADs, vão precisar constar os campos variáveis de decisão, basicamente nessa configuraçãozinha aqui. Se for binário, tem que ser nessa configuração. Se for inteiro ou real, parecido com essa configuração aqui, né, com esse texto. Né? Tem que ter um texto, tem que ter uma descrição daquilo que a sua variável está tomando de decisão. Né? Tem que constar isso. Qual outro campo? A FO. A FO com a direção de otimização, minimização ou maximização. E a função matemática que define a sua FO, que aqui é um somatório desses produtos aqui, né? Do produto dos tempos pela variável de decisão. E eu somo todas elas. Né? Então, minimizar os tempos para atender, para os advogados atenderem os casos. E o outro campo, o campo de restrições. Né? O campo de restrições a gente costuma dividir por grupos, né? Porque grupos de restrições fazem a mesma coisa. Eles têm a mesma função matemática compartilhada. Né? Que função é essa aqui, se eu quisesse generalizar? Né? Por isso que são grupos. Se são grupos, eu consigo colocar tudo numa linha só, numa generalização. Então, por isso que são grupos. E aqui, qual que é a lógica? A designação de cada advogado a um único caso. Significa que, numa dada posição de advogado, dentre todos os casos possíveis, eu só posso escolher um. Né? Então, se o advogado está na posição I, está na primeira posição, né? É X e J, se ele vem antes, então eu estou travado no I, estou travado no 1. Então, eu estou travado no 1, eu vou fazer x11 mais x12 mais x13. Então, o advogado 1 atribuído ao caso 1, mais o advogado 1 atribuído ao caso 2, mais o advogado 1 atribuído ao caso 3 até o caso 5. Dentre essas possibilidades, porque são variáveis binárias, então eles vão assumir valores de 0 ou de 1, essa soma só pode dar 1. Então, se só pode dar 1, e x e j, ou o x1j aqui, né, que é para o advogado 1. O advogado 1 só pode ser designado a um caso. Então, se eu, no primeiro momento que eu escolher um caso, nenhum outro pode ser selecionado. Então, se um deles for 1, todos os outros têm que ser 0. Né? Então, a soma deles obrigatoriamente tem que dar 1. Aí eu posso generalizar, porque todos eles fazem isso. Então, se eu mudar para a posição 2, né, para I igual a 2, eu vou continuar somando em casos, né? Ou seja, somando em J. Então, essas restrições estão fazendo a mesma coisa, por isso que eles são um grupo, e a gente chama de grupo de designação de cada advogado a um único caso. Eles são um grupo, eles estão fazendo a mesma coisa. E a função matemática deles generalizada é essa daqui, ó. É um somatório, né? Porque eu estou somando aqui, ó, x1 mais x12 mais x13 mais x14 mais x15. Então é um somatório, né? Como que eu represento o somatório, né? Um sigmazão. Aí eu estou somando em quem, né? Eu estou somando em casos. Eu estou somando na segunda posição. Estou somando no J, né? Então estou somando no J, que começa na posição 1, que é o caso 1, né? É a primeira posição de casos que a gente tem, e vai até o último caso, que é o quinto caso. Então, estou somando de 1 até 5. Mas estou somando de 1 até 5 quem? Né? A minha variável x e j. Né? Só que a função não acabou aqui. Eu ainda preciso garantir que esse somatório só dê 1. Né? Ele dê exatamente 1. Se eu escolher 1, eu não escolho mais nenhum outro. Então, esse somatório tem que ser igual a 1. Aí eu generalizei a função que define esse grupo. Só que ainda está faltando as posições do izinho. Né? Ou seja, aqui eu ainda não disse em quais izinhos que eu estou variando. Né? Como é que eu estou variando por vez? Né? Olha, na primeira linha
meu izinho vale 1, que é a posição do advogado 1. A segunda linha, meu izinho vale 2, que é a posição do advogado 2. E na última linha, a posição do último advogado, izinho vale 5. Então, vocês concordam que eu estou variando na posição advogados? Eu estou variando no índicezinho I, né? Se eu estou fazendo isso para fechar a generalização do meu grupo, né? Aí eu só estou apresentando essa generalização em particular, né, para ficar claro essa lógica de grupos, tá? Mas não se atenham a isso agora. Então, essa é a característica de um grupo, né? E para fechar a característica do grupo, falta dizer de onde até onde o izinho varia, né? Então, o izinho varia no izão, né? Aqui você pode botar um para todo, que também serve, né? Então, para todo izinho dentro do izão, eu vou aplicar essa função, né? E essa função define a restrição desse grupo. Então, o grupo de restrições varia no izinho. Ou seja, o grupo de restrição, designação de cada advogado a um único caso, varia em advogados. Então, para cada advogado, eu vou aplicar essa função de somatório na igualdade. Aí eu travo minha primeira posição. Minha primeira posição é izinho igual a 1. Na primeira posição, eu faço x, eu faço o somatório, né, em jzinho, de x1j igual a 1. É isso que eu estou fazendo em cada linha, né? Então, aqui é o equivalente de eu ter um somatório de um x1, né? Não é i. Deixa eu tentar colocar melhorzinho aqui, né, para parecer um 1 e não um i. Né? Então, 1jzinho. Então, é isso que a minha primeira linha está fazendo. X é o somatório de x1, jzinho. E o jzinho varia de 1 até 5. É isso que eu estou fazendo aqui. Né? Aí eu faço para cada uma delas, até o 5. E aí isso representa esse grupo, né? Que são essas 5 restrições que têm a mesma lógica. E a outra tem outra lógica, né? Que aí vai daqui até aqui. Essa tem outra lógica. Tem a lógica de designação de casos a advogados. Aí eu troco. Aí aqui eu estou trocando. Né? Que troca que eu estou fazendo aqui? Aqui, ao invés de eu somar em jzinho, eu somo em izinho, né? E travo em jzinho. Então, por isso que o jzinho está igual em cada linha aqui. Jzinho igual a 1 aqui. Né? E varia no izinho. Aí na linha de baixo está travado no jzinho. 2, 2, 2, que está travado. Aqui não é 4, 2, aqui é 5, 2. Né? Por quê? Né? Porque nessa linha eu estou travado em J... Opa. Ah, voltou. Eu estou travado em Jzinho igual a 1. E na linha de baixo? Estou travado em Jzinho igual a 2. E na última linha, estou travado em Jzinho igual a 5. Tá? Aí, esse grupo tem outra configuração, né? Que é invertida da outra. Aí eu vou sistematizar para vocês aqui, né? Só para constar. Eu continuo somando, né, em x e j, mas a configuração está trocada aqui, né? No grupo de baixo. No grupo de baixo eu estou somando em izinho, que começa em 1, e vai até 5. Mas agora as restrições variam em j, né? Em jzinho. Então, jzinho pertence a atingir o limite aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar alguma coisa só para não ficar... Deixa eu tirar esse negócio aqui. Tirar esse negócio aqui. Mais posso tirar. Para ele poder liberar espaço para a gente. Deixa eu ver se vai agora. Jzinho pertence a Jzão. Foi, acabou. Não deixou, peraí. O que eu posso tirar aqui?
Deixa eu tirar os pontinhos aqui. Que aí ele deixa eu desenhar mais. Jzinho pertence a Jzão, foi. É aqui completa. Né? Então, por vezes vocês vão ouvir a gente falar em grupos, né, de restrições. Nos gabaritos, a gente vai pontuar por grupos de restrições. Então, grupos de restrições são isso, né? São restrições, são conjuntos de restrições que funcionam com a mesma lógica, né? Tem uma mesma função matemática, né? E ela varia, né? A restrição varia em um dado índice, né? E a função varia em outro, né? Aí a gente vai chamar assim, então, só para clarear para vocês o que são esses grupos que a gente vai chamar. E aqui está bem claro, né, o que cada grupo faz. O professor Romeu até colocou, né, em texto o que cada grupo está fazendo, né, facilita o entendimento também. Beleza? Aqui deu para entender, pelo menos esse exemplo que a gente passou? Alguém tem alguma consideração? Beleza, maravilha. O pessoal ainda está digitando. Deu para entender? Beleza. Então, é esse exemplo básico que vocês vão usar, né, para o exercício 1. Aí, deixa eu voltar lá na lista para eu confirmar para vocês o que dá para fazer. Mas eu acho que até o 3 dá. Sistema logística. 5. Na verdade, dá para fazer até... Peraí. Até o 5. Até o 5? Não, é que o 3, o 3, o 4... O 3 e o 5, eles são... Um é consequência do outro, né? Mas... não. Então, eu vou sugerir pelo menos até o início da próxima semana o 1 e o 2. Porque o 3 pode ser necessário fazer ligação entre variáveis. Deixa eu ver se tem ligação entre variáveis aqui. Eu não lembro se tem. Eu acho que tem, sim. De linha. Tem ligação de variáveis aqui. Então dá para fazer até o 3. Sim. Ele vai dizer, né, por alto que ele fez aqui. Então dá. Então até o exercício 3 dá. Tá? Deixa eu colocá-lo para vocês. Então, ó, esse 1 aqui que a gente já conversou, né? O 2 é de mix ótimo. Tá? Salvo engano, né, quem veio de PO1 tem, inclusive, alguns exercícios, né, parecidos com esse de PO1. A única diferença aqui é que tem que se atentar que aqui a gente a gente não necessariamente está tratando de casos em que a quantidade é sempre fracionária. Então, tem que tomar cuidado. Tá? Aqui tem uma lógica de lote mínimo e lote máximo. Então, tem que ver o que vai interferir, né, o que vai ficar de diferente, né, para problemas de mix ótimo que vocês viram lá em PO1. Tá? Então, dá para fazer esse daqui tranquilamente. Deixa eu ver. Dá sim.
O que mais? Aí o 3. O 3 pode haver, né, vai haver uma necessidade de ligação entre variáveis, tá? E de e de e de modelagem de custos fixos na FO, tá? Que vai ser o primeiro tópico da próxima aula. Mas se você conseguiu fazer, né, esse um aqui, entendeu o que a gente conversou e passou pelos exercícios resolvidos lá, né, os exemplos resolvidos das notas de aula, vai dar para conseguir avançar bem, né? Então, quem conseguir fazer, né, avançar até esse 3, vai ver que tem um exercício resolvido, né, na próxima aula, já que tem essa configuração. Aí já pode corrigir por lá. Aí já vê mais ou menos o que errou ou como errou, né? Então, obrigatoriamente para essa semana, o 1 e o 2, né? Quem conseguir, faz o 3 e a próxima aula que sair na segunda-feira já vai ter a resposta desse 3, né? Ou quando sair o gabarito, que é no sábado, dá praticamente no mesmo. Mas a minha sugestão é fazer esses 3 nessa primeira semana. Bom, deixa eu parar de compartilhar aqui. O Daniel colocou 1 e 2 da lista ou dos exemplos? Não, da lista, né? O 1, o 2 e se der o 3. Tá? E aí, né, fazendo o 3 já vai ter a resposta no primeiro exemplo resolvido da próxima aula. Então é isso. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Já está perto de finalizar. Professor, o senhor indica alguma forma para se preparar para as APs? Quem não conseguir fazer uma boa quantidade de exercícios, o ideal, né, seria fazer seria refazer a AD, né, que for proposta para vocês, e as demais, né, porque a gente coloca uma quantidade específica de enunciados, né? Então, por exemplo, você vai ser designado para um enunciado, você vai ter que resolver ele, né, com suporte nosso lá nos fóruns e por aqui. Então a gente corrigiu, né? Vale a pena refazer esse, né? E depois eu vou disponibilizar para vocês os outros enunciados, né? Aí vale a pena pegar esses outros enunciados, que vai estar num bom nível, né? É de nível da lista, né, para um pouquinho a mais, porque é tarefa que vocês têm tempo e têm suporte, então são exercícios, né, às vezes, um pouco mais difíceis que a lista, né? Ou no nível das listas, né? Então, é uma forma alternativa, né, para se preparar para a prova. A melhor forma é sempre fazendo mais exercícios, né? Eu coloquei para vocês aqui, né,
porque todo semestre os alunos pedem, aí tem uma sugestão aqui. Peraí, aula 2, né? Que ainda vai aparecer para vocês, não apareceu porque está restrito. Deixa eu voltar aqui. Porque eu só vou liberar depois que vocês tiverem... eu só vou liberar depois de liberar o gabarito da lista. Né? Que aí para que vocês tenham pelo menos tentado a lista. Então, lá para o dia 12... Ah, não, já é agora, né? Então, a partir de amanhã vai aparecer para vocês uma indicação de outros exercícios, né? Então, para quem tem o Tarra, capítulo 9 do Tarra, né? Para quem tem o Golbar e Luna, capítulo 2, essas subseções aqui, né? 3 e 4, e do Arenales, capítulo 3, tá? Otimização em redes é coisa para frente, não vai ter, não é ponto de agora, é para modelagem. Então, fez todas as listas, fez todos os exercícios da lista, né? Quer ficar mais confortável, quer fazer mais, né? Quer treinar mais, é sempre bom, tá? Minha sugestão, o Tarra, tá? Capítulo 9 do Tarra. Tem muitos exercícios que o Tarra já propõe soluções, né? Ele apresenta uma situação, problema e resolve. Ele põe uma gama de exemplos. Ai, meu Deus, fugiu a palavra. De exemplos clássicos. E tem formas de modelagem que a gente vai usar para uma série de outros problemas. Então, vale a pena visitar, né, esses exercícios. O do Arenales, os resolvidos são poucos, né? E esses exercícios de 3.1 a 3.24 tem exercícios bastante desafiadores, tá? Tem exercícios bem complexos aqui. Eu ainda deixei para vocês aqui, né? Os que estão com asterisco, pior ainda, né? E são ainda mais difíceis. Os que estão com asterisco. Então vai ter o número lá, não sei, 3.12. Se tiver com asterisco do lado do 12, são exercícios um pouco mais complicados do que já é complicado do Arenais. Então tá com muita dificuldade, foca primeiro no Tarra, né? Para ir criando uma maturidade, para depois ir para o Arenales, tá? Mas aí, não deu tempo, não consegui fazer, não consegui estudar direito a tempo, como que eu faço para me preparar com algum nível bom, né? É o das tarefas que a gente vai colocar para vocês, né? O ideal é entender 100% a tua, né? Porque você já teve a dificuldade e foi corrigido, vai estar com o gabarito lá. E pelo menos tentar fazer os outros enunciados que também vão estar com gabarito. Eu só sugiro não focar, né, no gabarito. Pega, tenta fazer. Aí depois que você, né, se esforçou bem, né, para tentar fazer essas outras, aí você olha lá, pô, mas por que ele adotou essa estratégia de modelagem? Por que ele usou essas restrições ou usou essas variáveis de decisão? Né? Por que a minha está errada? Porque vocês vão criando maturidade do que é certo e errado, e
às vezes, né, porque nem sempre as modelagens são exatamente iguais, né? A gente consegue ter duas formulações distintas que convergem para a mesma resposta, desde que as premissas adotadas tenham sido as mesmas, né? Então, as pessoas podem modelar diferente, né? Geralmente modelam diferente, mas modelagens distintas podem chegar na mesma resposta se as premissas foram as mesmas. Então, não justifica todas as modelagens serem iguais, né? Você pode fazer diferente por existir alternativas de modelagem, você chegar na mesma resposta, tá? E, inclusive, né, já deixando avisado aqui, a tarefa da AD2 é individual, né? Apesar da gente alocar mais de um aluno para um mesmo enunciado e os fóruns a gente discutir junto, as tarefas são individuais, tá? Então, não pode dividir, né, a tarefa com o coleguinha, tá? Se a gente detectar, né, algumas coisas muito parecidas, a gente zera a tarefa, já zeramos inúmeras vezes, tá? Então, tem que tirar as dúvidas aqui e a gente consegue perceber, algumas pessoas chamam de trejeito, maneirismo, né, cacuete, na modelagem. Modeladores modelam diferente, né? Tem formas de apresentar as suas formulações de maneira diferente. Então, não dá para todo mundo modelar igual que a gente consegue detectar, tá? Então, tomem cuidado. Evitem, né, compartilhar muito, tá? Eu já tive casos, né, de, no desespero, alguns alunos simplesmente pegar a tarefa do outro, riscar o nome lá e dizer, né, como se sua fosse. Então, evitem isso, tá? A gente vai dar suporte, vai tirar dúvida lá nos fóruns, né, por aqui. Então, tudo que foi conversado lá nos fóruns fica tratado como público. Então, se foi algo que a gente conversou, e que todo mundo teve acesso, a gente aceita, né, que tenha alguma coisa parecida, né, ou minimamente parecida, porque nós conversamos sobre isso. O que não dá é de coisa que a gente não conversou e está de todo mundo igual, né? A tarefa é individual, tá? Mas é isso. A gente não tem tido muito problema nos últimos semestres, não. Mas aí ficam então esses 2 a 3 exercícios, né, para vocês tentarem essa semana. Não precisa esperar até a próxima terça, né? Se tiver dúvida, pode colocar na sala de tutoria que eu respondo vocês. Agora, se quiser esperar para a gente conversar, né, alguma coisa, né, se, né, no formato de vídeo for melhor, aí, né, pode esperar na próxima terça e a gente conversa, já vai estar a parte de modelagem toda liberada. Aí dá para a gente tratar de tudo, né? Mas não precisa esperar até a próxima terça, né? Só colocar lá que eu respondo a vocês. No mais é isso, né? Agradecer participou, né, com a gente, ficou até o final. Se tiver algum aviso, eu comunico vocês pelo mural, mas por enquanto são só essas aulas mesmo e essa lista, né, para a gente trabalhar junto até que saia a D1. Certo? Então, uma boa noite para vocês, obrigado para quem participou, tá? Quem trouxe dúvidas. Uma boa noite e boa semana para vocês.